Dia 196, Josué, capítulo 22. Josué convocou então os soldados das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés, dizendo o seguinte: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou e obedeceram à minha voz em tudo que ordenei a vocês. Vocês não abandonaram os seus irmãos das outras tribos até o dia de hoje, mas tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora que o Senhor, seu Deus, deu sucesso e descanso aos seus irmãos, como havia prometido, podem voltar para o território do outro lado do Rio Jordão. Tenham cuidado, porém, em obedecer a todos os mandamentos dados por Moisés, servo do Senhor, na lei. Amem o Senhor, o seu Deus, e sigam o plano que Ele tem para a vida de vocês. Obedeçam aos seus mandamentos e procurem estar sempre perto dele. Sirvam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué abençoou todos eles e os mandou para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã à meia tribo de Manassés, ao passo que a outra metade da tribo havia recebido terras a oeste do Rio Jordão, entre os seus irmãos israelitas. Quando Josué despediu as tropas, abençoou os homens, dizendo: Voltem para casa com todas as riquezas que ajuntaram, muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e roupa, tudo em grande quantidade. Repartam tudo com seus irmãos. Assim, as tropas das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, em Canaã, e atravessaram o Rio Jordão, voltando para as suas terras em Gileade, de que tomaram posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Assim que chegaram perto do Rio Jordão, enquanto ainda estavam na terra de Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construiu um altar grande e vistoso junto ao Jordão. Quando os outros israelitas ficaram sabendo que as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés haviam edificado um altar na fronteira de Canaã, na região junto ao rio Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, toda a assembleia ajuntou-se em Siló e se preparou para guerrear contra aquelas tribos irmãs. Antes, porém, mandou uma delegação chefiada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, a terra de Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés. Faziam parte da delegação altos oficiais de Israel, um de cada uma das 10 tribos. Todos eles eram chefes de grandes famílias israelitas. Quando cruzaram o rio, passando para a terra de Gileade, disseram à tribo de Ruben, de Gade e à meia tribo de Manassés: Assim diz a congregação do Senhor: Que transgressões vocês cometeram contra Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor e construindo um altar para se rebelar contra ele. Será que a culpa do nosso pecado em Peor, do qual não estamos purificados ainda, embora tenha caído uma praga sobre a congregação do Senhor, não bastou?
Porque vocês têm de fazer nova rebelião contra o Senhor, abandonando o Senhor. Vocês bem sabem que se vocês se rebelarem hoje contra o Senhor, ele ficará irado com toda a congregação de Israel amanhã. Se vocês acham que precisam de um altar porque o território de vocês está impuro, é melhor que passem para o nosso lado do Rio Jordão, para a terra que pertence ao Senhor, onde ele se faz presente entre nós no tabernáculo. Vocês poderão viver junto conosco e nós daremos parte de nossa terra a vocês. Mas não se rebelem contra o Senhor, para trazer desgraça sobre nós, construindo outro altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Não me esqueça da terrível experiência que tivemos com Acã, filho de Zerá, quando ele pecou contra o Senhor em relação às coisas consagradas. Não foi só ele que sofreu castigo. A nação inteira foi castigada por causa do seu pecado. Então o povo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés respondeu aos chefes dos grupos de famílias de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso, o Senhor, ele sabe. Que Israel fique sabendo, se agimos em rebelião ou desobediência com o Senhor, não nos deixe viver hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos ofertas queimadas e ofertas de cereais ou ofertas de paz sobre ele, que o próprio Senhor nos peça para prestarmos conta disso. Pelo contrário, construímos o altar com receio de que amanhã os seus descendentes digam aos nossos: que direito você tem de prestar culto ao Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre nós e vocês, descendentes de Ruben e de Gade. Vocês não têm parte no Senhor. Assim, os descendentes de vocês poderiam levar os nossos descendentes a deixarem de adorar e servir ao Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para as ofertas queimadas, nem para sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que podemos servir o Senhor em seu santuário com as nossas ofertas queimadas, os nossos sacrifícios e a oferta de paz. Então, amanhã, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte no Senhor. Nós dissemos: se amanhã disserem isso a nós e às nossas gerações futuras, então responderemos: vejam a cópia do altar do Senhor que os nossos pais fizeram. Ele não foi construído para ofertas queimadas nem para sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Que não passe pelas nossas cabeças nossos rebelarmos contra o Senhor, ou que o abandonemos, construído um altar para apresentar ofertas queimadas e ofertas cereais ou outros sacrifícios, além do altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os altos oficiais da congregação de Israel, os chefes e milhares de grupos de famílias, ouviram isso, das tribos de Ruben, Gade e Manassés alegrarem-se muito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, respondeu às tribos de Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não foram infiéis ao Senhor, como tínhamos pensado. Com isso, vocês livraram os israelitas do castigo do Senhor. Então Finéias
filho do sacerdote Eleazar, e os representantes enviados voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade e Gileade, e voltaram à terra de Canaã ao povo de Israel, e deram o relatório de tudo que tinha acontecido. Estes se alegraram com os relatórios e louvaram a Deus, e deixaram de falar em fazer guerra contra as tribos de Ruben e Gade, para destruir a terra em que habitavam. O povo de Ruben e Gade deram ao altar o nome Altar do Testemunho, dizendo: Este altar é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é Deus. Atos, capítulo 2. Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia. De repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém, e quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava, e ficaram espantadas ao ouvir que os seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isso? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do ponto de Dar, província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam todos vocês, homens da Judeia e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão, e farei coisas espantosas na terra, no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue,
antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio, como vocês bem sabem. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando-o na cruz. Então Deus ressuscitou o seu Filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. Por isso a minha alma se alegra e a minha língua exulta, e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará maravilhas, alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível de que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição de Cristo, que foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos, e agora Jesus está sentado no trono de mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu o Pai, enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não está falando de si mesmo nestas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: O Senhor falou ao meu Senhor: Sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu este dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então, Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: Salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos eles haviam um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais.
Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém. Jeremias, capítulo 11. Esta é mais uma mensagem que veio da parte do Senhor para Jeremias. Preste atenção nos termos desta aliança que fiz com os primeiros israelitas. Você deve fazer o povo de Judá e os moradores de Jerusalém recordarem esta aliança que eu fiz com seus pais. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem não obedecer aos termos desta aliança será maldito. Quando eu tirei os israelitas do Egito, onde sofriam muito como escravos, disse a eles o seguinte: se vocês ouvirem minhas ordens e as obedecerem fielmente, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por isso, israelitas, obedeçam às minhas ordens. Se fizerem isto, eu darei a vocês todas as coisas boas que prometi e deixarei que vocês continuem vivendo nessa terra boa e rica, fonte de leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então eu respondi assim: assim seja, Senhor. E o Senhor me ordenou: proclame esta mensagem pelas ruas de Jerusalém. Vá a todas as cidades de Judá e diga aos seus moradores: lembre-se dos termos da aliança que os seus pais fizeram com o Senhor. Cumpram esta aliança, porque desde o primeiro dia, quando tirei os seus antepassados do Egito, até hoje, eu venho repetindo aos israelitas: obedeçam às minhas ordens. Mas a triste verdade é que eles nunca me obedeceram, nem quiseram me ouvir. Foram teimosos e preferiram seguir sua própria vontade e o seu coração orgulhoso e mau. Por isso trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, porque eles não cumpriram a sua parte da aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse: o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém estão fazendo planos de revolta contra mim. Eles voltaram a fazer as maldades dos seus pais, que teimaram em não obedecer e seguiram outros deuses para adorá-los. O povo de Israel e de Judá quebrou a aliança que tinha feito com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor: eu vou lhes dar um terrível castigo, do qual não conseguirão escapar. Eles vão chorar e gritar, pedindo a minha ajuda, mas eu não os ouvirei. Então todas as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos seus deuses, aos quais eles costumavam adorar com incenso. Será inútil, porque eles não poderão livrar Judá do meu castigo. Ah, meu povo, vocês têm um Deus para cada cidade, e os altares de Baal, onde vocês queimam incenso, estão espalhados pelas ruas de Jerusalém. Isso é uma loucura e uma vergonha. Por isso, Jeremias, não ore mais em favor deste povo. Não chore, nem me ofereça súplicas e outros pedidos por eles, porque eu não darei ouvidos a eles
quando vierem finalmente em desespero e clamarem a mim no tempo do seu sofrimento. Que direito tem o meu povo de continuar vindo ao meu templo depois de tamanha infidelidade? Meu povo amado, será que os seus votos e a carne consagrada evitarão o castigo e lhes devolverão a antiga alegria? No passado, o Senhor chamava vocês de oliveira verdejante, carregada de bons frutos. Mas agora, no meio do barulho da batalha, ele acenderá uma grande fogueira ao seu redor e queimará os ramos e os frutos. O Senhor Todo-Poderoso, que plantou a oliveira, ordenou a sua destruição por causa da maldade que Israel e Judá fizeram para a sua própria desgraça, queimando incenso a Baal. Depois disso, o Senhor me revelou os planos malvados que os inimigos estavam tramando. E eu não desconfiava de nada. Era inocente como um cordeiro que caminha para o matadouro. Eu não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes e apagar a lembrança dele. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu entrego ao Senhor a minha causa. O Senhor é o justo juiz que conhece o coração e a mente dos homens. Espero ver a sua vingança sobre eles, pois coloquei minha casa em suas mãos. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anote, que procuram a minha morte e dizem: pare de anunciar as mensagens em nome do Senhor, senão você vai morrer. Portanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: eu vou castigar essa gente. Eles e os seus filhos morrerão à espada. Seus filhos e filhas morrerão de fome. Não vai sobrar ninguém deles quando chegar a desgraça sobre os homens de Anote no ano do seu castigo.